capítulo 9. Hoje eu quero te convidar a andar numa atmosfera sobrenatural e diferente. Hoje eu quero, aleluia, pelo poder da unção do Espírito Santo, falar de 3 passos que o ser humano ele precisa dar para começar a enxergar o Evangelho. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 9. Ao meditar, aleluia, eu comecei a me perguntar: será que eu sou convertido verdadeiramente? E a palavra do Senhor vai dizer assim: por 3 dias esteve cego, durante os quais não comeu e nem bebeu. Eu quero que a igreja repita comigo esse pequeno parágrafo. Por 3 dias esteve cego, durante os quais não comeu e nem bebeu. E a igreja pode se sentar. Aleluia. Comecei a meditar na vida de Saulo. E me veio essas 3 perguntas, aleluia, sobre a conversão desse homem, que desde jovem, desde criança, ele era ensinado, ele conhecia as Escrituras. Saulo esperava o Messias como eu e você espera também. Lá no capítulo 8 ou 7, na morte de Estevão, vai dizer, a Bíblia ela enfatiza bem, que quando, aleluia, pegam Estevão, vai dizer assim, e jogam as vestes de Estevão aos pés de um jovem Saulo. Era um jovem. Ei, jovem, nessa noite, o que você tem aprendido não é para ser levado até o fim. E esse menino, aleluia, ele é conhecedor da palavra, ensinado por um mestre chamado Gamaliel, esperava, aleluia, o Messias, o Jesus, como nós esperamos. Só que a questão é, Saulo esperava Cristo numa carruagem de fogo. Esperava Cristo, aleluia, com as maiores vestes, as melhores. Saulo esperava o Messias vindo num clarão, no céu. Algo estrondoso e maravilhoso. Só que Jesus se revelou a Saulo de uma maneira diferente. Às vezes eu e você está esperando Cristo se revelar a nós de uma maneira, e Ele vai aparecer de uma maneira totalmente diferente para mim e para você. Só que o que acontece, o que me chamou a atenção aqui, é sobre a nossa conversão. Quem acha que é convertido verdadeiramente? E o Senhor me deu esses passos de conversão. A palavra vai nos dizer que Saulo tinha ido aos chefes da sinagoga pegar cartas para prender quem estivesse no caminho pregando sobre Jesus. Ele teria autoridade para prender quem estivesse falando de Cristo. E ele vai até Damasco. E é esse caminho que hoje eu quero que eu e você chegue a uma conclusão de vida. A palavra vem dizer que uma luz brilhante, algumas Bíblias vão falar que
alguma luz brilhante ao redor de Saulo aparece no caminho. E Saulo cai prostrado ao chão e diz, ele ouve uma voz dizendo, Saulo, Saulo. E Saulo diz assim, quem é, Senhor, como um homem mortal comum? Eu sem conhecer, irmão, assim, se alguém me chamar Camila, eu vou distinguir se é homem ou mulher, né? Vou falar, quem é, Senhor? E ele vai dizer assim, sou eu, Jesus, a quem tu persegue. Saulo se levanta e descobre que está sem visão. A primeira parte. Alguns podem até se escandalizar com o que eu vou falar agora. Mas a primeira parte de uma conversão é a cegueira. Saulo ficou cego. E quem estava com ele, os seus discípulos, o que me chamou a atenção é que ele tinha discípulos. Discípulos é alguém que você tem ao seu lado e que concorda, entre aspas, com as coisas que você faz. E a palavra vem nos dizer que os discípulos de Saulo ouviram também a voz, mas não viram nada e ficaram com medo. E eles ajudam Paulo a chegar na rua chamada direita. A primeira fase é a cegueira. Mas por que a cegueira? Paulo aqui vem nos ensinar que a primeira parte, para mim, você começar a se converter, é perder a visão altruísta, é perder a visão do mundo. Porque se você começar a ler, assim que a visão de Paulo volta, ele já não enxerga mais como aquele Saulo autossuficiente, aquele Saulo que batia, aquele Saulo arrogante e que tinha aprendido. Mas lá na frente, quem conhece a vida dele vai dizer, ele mesmo declara que o que ele aprendeu outrora era esterco, não servia para nada. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Por que a cegueira, irmã? Por que eu tenho que ficar cega para me converter? Porque a cegueira te faz uma pessoa dependente. Um homem que era totalmente autossuficiente, não precisava de ninguém para nada. De repente, de uma hora para outra, ele necessita de pessoas para chegar a algum lugar. Eu e você precisa de pessoas para chegar a algum lugar. Eu e você precisa sempre da mão de alguém para chegar a algum lugar. Ninguém chega em lugar nenhum sozinho. E se você perguntar a qualquer cego por aí, ele vai te falar que ele depende de pessoas. E com o tempo, eu fico abismado, igreja. Você solta uma pessoa que há muito tempo cega ou um cego de nascença, ele vai para onde às vezes ele quer, com aquela varinha, mas ele consegue chegar. Mas ele precisa ter confiança nos poucos passos que ele dá. A cegueira em mim e você é necessária para a gente aprender a ser dependente e confiante. Eu não estou falando que você precisa ser um inconsequente que depende de tudo dos outros. Não. Você depende sim de pessoas. Mas cada passo que você der tem que ser com confiança. E algo me chamou a atenção, pastor, porque a palavra em ela está que Saulo ele fica cego quando ele levanta. Mas ainda prostrado, a palavra não relata se ele estava cego
ou não. Mas a palavra relata que quem estava com ele ouviu, mas não viu. E ficaram com medo. Deixa eu te contar um negócio. Nem sempre quem está do teu lado, que te dá a mão, que te ajuda, vai ter a mesma visão que você. Vai entender o que você tem que entender. Às vezes, queremos que a nossa esposa, queremos que o nosso esposo, poxa, mas ele anda do meu lado, ela anda do meu lado, e não consegue entender. Peraí, tu pode andar até de mão dada com ele ou com ela, mas a tua visão é tua, e a dele é a dele. Não é porque, aleluia, eles não ouviram, não é porque eles não viram, só ouviram, e ainda com medo. Peraí, eles poderiam ter corrido. E sei lá o que está acontecendo. Que voz é essa? A palavra é relatar que eles estavam temerosos. Tu pode estar até com medo de estar do lado, mas não seja covarde. Não abandona. Porque quando um se levantar, vai necessitar da tua ajuda. Ou às vezes, se você fica cego, você também vai depender de uma ajuda. Aí vem a parte que eu fiquei encabulada. Vai dizer que durante 3 dias esse homem permaneceu cego. Não comeu e nem bebeu. O deserto é necessário chegar na minha vida. A fome e a sede, ela é necessária chegar na minha e na tua vida. A palavra vem nos relatar que um profeta, aleluia, Deus vai se revelar a um profeta chamado Ananias. E vai dizer: Ananias, vá até a rua chamada direita. Lá vai ter um homem chamado Saulo, apelidado de Tarso. Vai até lá, porque esse homem está orando. Esse homem acaba de ter um encontro meio perturbado com Deus, com Jesus. A palavra vem nos dizer, aleluia, que quando ele cai prostrado, ele pergunta, ele ouve uma voz, e ele pergunta: quem és tu, Senhor? E o Senhor fala: sou eu, Jesus, a quem tu persegue. Não é você que se revela a Deus, mas é Deus quem se revela a você. E o que me impressiona é que quando o Senhor se revela a Saulo, ele vai dizer assim: ó, eis-me aqui, Senhor. Chegou o tempo, aleluia, do eis-me aqui na minha e na tua vida. Só que é muito fácil, aleluia, chegar e falar: eis-me aqui, Senhor. Tu só pode levantar a mão e dizer: eis-me aqui, Senhor, se o Senhor se revelar a ti. E Ananias vai e questiona com Deus: Senhor, esse não é o homem que pediu cartas à sinagoga para matar os
Deus fala com Ananias: vai, Ananias, porque ele para mim é vaso escolhido. Peraí, tu é escolhido antes da fundação do século, irmão Eduardo. Independente das coisas que você fez, independente das coisas que Saulo fez, peraí, Saulo não perseguia Jesus de face a face, mas perseguia aos céus. E quem persegue os céus persegue o próprio Deus. Porque você vê que Jesus fala: sou eu a quem tu persegues. Aí o próprio Deus vai falar para Ananias assim: ó, vai, que esse para mim é vaso escolhido. Eu não sei o que você fez de manhã. Eu não sei qual foi o teu passado. Às vezes no teu íntimo você está falando assim: se você soubesse quem eu fui, tu não estaria dizendo isso. Se você soubesse as podridões do meu passado, você não falaria isso. Só, igreja, que eu não estou dizendo que o Senhor vai te escolher hoje nesse culto porque sou eu que estou pregando. Mas eu quero te dizer que você vai escolhido muito antes de você nascer, independente do que você fez no passado. Pior perseguidor da igreja não existiu. Pior perseguidor, aleluia, da igreja de Deus não existiu. Mas desde a fundação do século já é escolhido para sofrer pelo nome de Jesus. Aleluia. Só que a questão é: há tudo um tempo determinado. Aí a palavra vem nos relatar que a pessoa me passa 3 dias sem comer, sem beber e orando. No momento que tu fala: eis-me aqui pro Senhor, o sacrifício já começa. Por quê? Eu fiquei me perguntando por quê. Por que ele ficou sem comer? Por que ele ficou sem beber? E orando? Ele tinha acabado de se converter. Tem muito crente, aleluia, que está se desculpando porque tem pouco tempo de igreja. Esse homem acaba de ter um encontro com Deus. Esse homem acaba de se converter e já começa a se purificar daquilo que o mundo jogou dentro dele. Só que tem crente, aleluia, que quer fazer a obra de Deus, pastor. Quer pegar as coisas do Senhor e nem passou pela conversão, nem passou pela limpeza, porque ele ficou sem comer, porque anos ele tinha se alimentado daquilo que era impuro aos olhos de Deus, tinha se, aleluia, alimentado das impurezas do mundo. Deixa eu te falar uma coisa: começa nessa noite a ver se verdadeiramente você está convertido. Começa, aleluia, a ver os critérios de uma conversão. Eu não sei o que o mundo tem jogado dentro de ti, eu não sei o que você tem bebido, mas uma coisa eu te falo: começa a orar para se alimentar daquilo que vem do céu, daquilo que é puro aos olhos de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Você vê que ele não come, não bebe, mas ora. Peraí, o homem estava cego, o homem que enxergava, o homem, aleluia, que era entendido, o homem, aleluia, que sabia das coisas, o homem que ao todo estava andando para lá e para cá, estava com uma vida agitada, porque estava procurando cartas para prender quem falasse o nome de Cristo, e de repente fica o homem dependente, fica o homem frágil, mas independente da circunstância, se encontrava orando. Aleluia. É tempo de você começar, aleluia, a se purificar. A fome, deixa eu falar uma coisa: a fome ela te causa dor.
ela vai apertando de uma tal forma que você sente dor. A sede, ela te traz desconforto. Hoje o teu organismo, ele come, ele bebe. Se tomar café só de manhã, quando não come mais nada. À noite você já está fraco, debilitado. Porque o nosso corpo precisa se alimentar. Comece a se abastecer da oração. Quem é do Espírito entende as coisas do Espírito. Não sei qual é o deserto que tu está passando. Nessa noite, eu quero te convidar a sair desse deserto, mas entrar no caminho chamado Damasco. É noite, aleluia, de tu ficar cego, mas é pro mundo. É noite, aleluia, do teu organismo começar a perder, a ficar fraco para as coisas do mundo. É noite de tu começar a se purificar. Tem crente, pastor, que quer jejuar e quer orar, mas nem se converteu ainda. Vai pro monte, ora, jejua, mas não passou nem na primeira fase ainda. Nem entendeu que para tu passar fome, para tu jejuar, para tu orar, primeiro tu tem que aprender a ser dependente e confiante. Tu nem aprendeu ainda que depende dos outros. Tu nem aprendeu ainda que para as coisas do mundo tu tem que ser cego. Tu nem aprendeu ainda a primeira parte da conversão e acha, aleluia, que o teu jejum e a tua oração está subindo. Se converte primeiro. É por isso que tem muito crente. Está muito quente. É por isso que tem muito crente, aleluia, pastor, que passa 10, 15, 20, 30 anos orando pela mesma coisa e fala, meu Deus, eu oro tanto tempo, parece que tu não me ouve, não, primeiro se converte. Tira a autossuficiência, começa a entender que tu depende do teu irmão. Começa a entender que tu precisa ser confiante. Começa a entender, aleluia, que enquanto o teu organismo, enquanto a tua alma estiver cheio de coisa mundana, a tua oração não vai subir. E Deus fala, Ananias, vai lá na rua direita, na casa de Judas, e lá vai ter um homem chamado Saulo, apelidado de Tarso, que ele está orando, põe a mão dele para ele ser curado. E eu perguntei, meu Deus, esse homem com essa intimidade, esse homem estava passando pelo tempo de purificação, porque ele mesmo, aleluia, não pôs a mão sobre ele, porque o Senhor não apareceu por ele e curou ele. É que era mais uma coisa que Paulo tinha que aprender, que eu e você precisa aprender. Tu pode pregar, você pode louvar, mas tem gente que faz a mesma coisa ou melhor do que você. Precisou o profeta Ananias ir lá na casa de Judas, pôr a mão sobre a cabeça, aleluia, vai vir a melhor parte agora. Botou a mão sobre a cabeça de Saulo e fala assim, ó,
Só que o que acontece hoje nas igrejas é diferente, pastor. Isso daí não deve ter mudado nada. Te dá nem a paz do Senhor, te dá a paz do Senhor. A paz. Eu estou entre os dedos, Senhor. Quem sou eu para não confiar no teu ministério? Aí a palavra me diz assim: Ananias põe a mão sobre a cabeça de Saulo e diz: irmão Saulo, Jesus te mandou te lá no caminho, mandou vir aqui e botar na nossa cabeça. E a palavra veio dizer assim: que caíram dos seus olhos como escamas. E ele voltou a enxergar. O que eu achei mais lindo: foi batizado com o Espírito Santo no meio. Tem crente orando para ser batizado com o Espírito Santo, ó. Se converte. Quer ser batizado com o Espírito Santo? Se converte, se limpa. Quer pregar? Quer louvar? Se limpa. Não adianta. Não adianta estar orando, aleluia. O Espírito Santo desce na tua vida, se converte. Começa, aleluia, a se limpar. É necessário um tempo de purificação na minha e na tua vida. O que adianta? Eu vim aqui fazer uma campanha de 32 meses, de 15 sexta-feira. Orar, jejuar e não se converter. Deixa eu te falar um negócio. O Espírito Santo descer, começa a ficar cego. Começa a ser dependente. Começa a ter confiança, irmão Gênio. Deus te chamou? Confia! Deus chamou o teu marido, confia no ministério dele. Aleluia! O Senhor chamou a tua esposa, confia no ministério dela. Chamou o teu filho, confia. Aleluia! Tenha segurança. Aí algo me veio à memória. Vou começar agora um pouquinho mais rápido. Confessar uma coisa, prova é outra, pastor. Jesus precisava ser convertido? Me diz aí. Se ele era a própria conversão, pastor. Jesus não precisava ser convertido, mas ele precisou